quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Principalmente quando se fala de pontos fracos, tem muito profissional que acaba se auto-sabotando e acaba perdendo experiência de emprego por falar um ponto fraco que é muito complexo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma entrevista de emprego para uma vaga de estágio e aí tinha um candidato que durante toda a seleção, a gente faz algumas dinâmicas de grupo, ele foi muito bem. Durante a entrevista também ele se destacou e ele era muito comunicativo e muito desenvolvido a comunicação dele. E aí, quando eu fui perguntar para ele dos pontos fortes e dos pontos fracos, nos pontos fracos ele virou e falou assim: eu sou muito preguiçoso e procrastinador. Gente, vocês têm ideia de como que isso acabou com a oportunidade dele ali? Foi uma seleção, a gente às vezes fica 2, 3 horas numa seleção, que foi muito complicado de achar um profissional qualificado. Ele era a minha esperança e aquela esperança se desfez ali diante dos meus olhos. Quando ele falou isso, que ele era muito preguiçoso e procrastinador, minha vontade era de chorar. Então, tenham muito cuidado com o que vocês vão falar nessa hora, tá? O que é interessante aí vocês entenderem? Primeiro, autoconhecimento. Faz uma lista aí na casa de vocês, tá? É muito importante isso para tudo, até para o seu autodesenvolvimento, autoconhecimento. Se autoanalise, veja quais são os seus maiores pontos de destaque e também pontos fracos, 10 pontos de desenvolvimento que você precisa melhorar. Isso vai ser muito importante na hora de você responder essa pergunta e não se auto-sabotar, tá? O que é importante você saber nos pontos fortes? Como a gente já falou, a empresa, o recrutador, ele tá te analisando para saber se você é a pessoa mais importante para aquela vaga. Então, você vai destacar o quê? Seus pontos fortes que são importantes para aquela vaga, como nós já falamos. E os pontos fracos, vocês vão evitar, tá? Falar pontos fracos que vão atrapalhar você conseguir aquela vaga. Existe aí uma diferença entre você ser o super sincero e falar absolutamente tudo da sua vida, né? Vamos entender que quando você está num recrutamento, né, durante um processo de recrutamento e seleção, você está no começo de uma possível relação trabalhista. E quando você está aí no começo de uma possível relação, você está conhecendo uma pessoa, você fala coisas que são importantes para aquele momento, né? Para que você comece a conhecer aquela pessoa. Então você não precisa sair falando tudo sobre você. Tenha atenção na hora de falar esses pontos fracos e você acabar não se auto-sabotando. Se a vaga é uma vaga que exige uma pessoa ser mais extrovertida, né, e você falar que você é tímido, você já perdeu a vaga. Às vezes a sua timidez não vai te atrapalhar no seu trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho, e você sabe disso. Porém, se você falar que você é tímido, é claro que a empresa vai acabar não te contratando, porque ela precisa de uma pessoa que seja mais extrovertida, mesmo que a sua timidez não vai te atrapalhar. Então, como você já analisou a vaga, você sabe o que é importante para a vaga, você vai evitar falar esses pontos fracos que você sabe que pode te prejudicar. Uma dica aí sobre pontos fortes também, pessoal. Tem muita gente que fala honestidade, pontualidade, assiduidade. Gente, isso é muito importante? Mas isso é mais do que sua obrigação, tá? Então, tenta destacar aí outros pontos fortes que são importantes para a vaga e que vão chamar mais atenção do que algo que seja a sua obrigação, que é importante, mas que é a obrigação de todo bom funcionário ser assíduo, ser pontual e ter responsabilidade, né? Ser honesto. Isso é importante para todo profissional. Então, pontos fortes e pontos fracos, né? Você já tem aí uma ideia do que vocês vão responder a partir de agora. Pontos fortes que se destacam são importantes para a vaga, pontos fracos que não vão te atrapalhar a conseguir a vaga de emprego.